existe também o Bitcoin, que é um tipo de moeda também futuramente que eu acho que vai avançando cada vez mais, e também plataformas de arrecadação de dinheiro para a realização de sonhos, que são o Kickstarter, que existe lá nos Estados Unidos, que é um canal muito forte. E eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso e por que no Brasil é tão difícil ser criada uma credibilidade em cima de tudo que se envolve das plataformas digitais. O que falta? É cultura? Na verdade, aquilo também que envolve que você estava falando sobre as pessoas comentarem, terem as suas opiniões próprias. Por que nada no Brasil? Porque tudo no Brasil é tudo muito difícil para ser criada uma credibilidade de venda, entendeu? Digital. Olha só. Bom, primeiro, vamos falar da tendência geral e depois a gente fala, tento pensar isso no Brasil. Eu estou lendo um livro agora que eu sugiro a vocês darem uma olhada, que eu estou gostando bastante, chama A Loja de Tudo. Tem um e-book dele, eu comprei no Kindle, é a história da Amazon. Eu já tinha dito no livro da Amazon que era bom, e esse é mais completo. Ela ficou ali, muito detalhe, muita história e tudo. A cabeça lá do Jeff Bezos, que é o presidente, ele tem uma cabeça, a ideia dele é que ele trabalha em cima, eu acho que ele incorpora um pouco isso que a gente estava falando, o Tito falou um pouco também, essa percepção que é difícil o cara entender, essa guinada, que o cliente se empoderar modifica completamente a organização. Porque é uma relação de força. As pessoas trabalham muito com a ideia da relação de força entre patrão e empregado, digamos, né? Na luta política, não sei o quê. Mas a relação de força maior que existe, na minha opinião, é a relação sociedade e organizações. A sociedade cria uma organização e a organização, teoricamente, tem que servir a sociedade. Só que a organização, quando você tem concentração de ideias, você tem concentração de mídia, as organizações elas vão começando a se servir da sociedade. E aí você começa a ter uma estrutura que o cachorro, teoricamente, balança o rabo. O cachorro é a sociedade e a sociedade balançaria o rabo, que são as organizações. Só que como você tem um controle de mídia continuado durante muito tempo, as organizações passam a ser o rabo que começa a balançar o cachorro. Então, se você vai ver que daqui a alguns anos já começa uma discussão muito forte sobre isso, e a gente não questiona isso, vou dar 2 exemplos. A ideia é assim, qual é o objetivo de uma organização? Dar lucro. Esse é o discurso. Isso é uma coisa que, assim, ninguém vai questionar isso. Mas isso é um absurdo. Daqui a 20 anos as pessoas vão dizer que a gente era primitivo quando falava isso. O objetivo de uma organização é servir a sociedade. E ela recebe um incentivo para servir a sociedade. É outro posicionamento, né? A organização ela tem um incentivo, que você pode chamar do nome que você quiser, pode até ser lucro, para servir a sociedade. Serviu a sociedade? Perfeito. Não serviu? Não está legal. E você vê que todo o discurso hoje o meu objetivo é ganhar dinheiro independente da sociedade. Para que isso funcione, você precisa controlar a sociedade. O cidadão tem que ficar tão oprimido ao ponto de não poder questionar isso. Isso funcionou. Desde que você não desse para o cidadão canal para ele poder ter poder. Então, quer dizer, ao longo do tempo, essa relação ela vai se modificar, porque há um empoderamento da sociedade que vai começar a recolocar essa questão de uma outra maneira. Eu vou te dar um outro exemplo, que é outra máxima que está colocada, que é um pouco a área que eu tenho trabalhado muito. Todo mundo diz assim, o objetivo da ciência é chegar à verdade. Aí fica uma opção de gente lá procurando a verdade,
e a sociedade aqui procurando resolver seus problemas. O objetivo da ciência é resolver problema da sociedade. Tirando o estudo do buraco negro, dos golfinhos, que é a curiosidade, tudo bem, tem um lugar para isso, mas quase 80% do que deveria se fazer na ciência é resolver problemas da sociedade. O objetivo não é chegar ao conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta para resolver problemas. Lá numa tribo, lá atrás, os caras, os mais antigos, eles eram escolhidos para quê? Para resolver problemas complexos. Olha, o que a gente faz aqui nessa situação? Pô, tá enrolado. Chama lá o ancião. Chama lá o fulano. A academia ocupou o lugar desse cara. Pô, tem um problema complexo, não dá para resolver, chama alguém que conhece, chama os universitários. Só que os universitários estão lá viajando na maionese, fingindo que estão resolvendo curiosidade. Né? Estão estudando a verdade. Não existe isso. Você tem que resolver o problema da sociedade. Então você vê, é o rabo balançando o cachorro. E aí o cara diz, não, eu faço ciência pura. Não, querido, você não faz ciência pura, você faz ciência aplicada. Não existe ciência pura. Existe curiosidade e existe problema. Então você vai vendo aos poucos que todas as organizações foram criando desvios para se manter longe da cobrança da sociedade. Então existe um processo hoje de empoderamento do cidadão. E aí quem que pega isso? Aí vamos falar de comércio eletrônico. A Amazon saca isso. O que ele saca? Ele fala o seguinte, todo o poder ao cliente. Desde o primeiro dia que ele vai montar o negócio dele, que ele escolhe, eu participei como analista de negócio de um banco na época da bolha. Aí estou falando de duas culturas. No Brasil, o cara ganhava um dinheiro na bolha, o cara botava 200 mil no emprego, no site do negócio do cara, 300 mil. A primeira coisa que o cara fazia era alugar um andar corrido. Né? Alugava um andar corrido, já pegava um custo altíssimo, de custo fixo altíssimo, e dali a 3, 6, 4, 5 meses o cara fechava. Gastou todo o dinheiro naquilo que não precisava. Você vai ver a história da Amazon. O que o cara fez? Vamos ficar aqui numa garagem. Ah, precisamos comprar mesa. Mesa não, tira as portas. Bota os livros embaixo e bota as portas em cima. Vamos investir tudo no software para melhorar o cliente. Tudo em relação ao cliente. Tudo em função do cliente. Aí começa. Aí ele saca a história. E aí eu vou contar o contraponto no Brasil. Ele saca a história que é o seguinte. Vou deixar os meus clientes criticarem os meus produtos. Comentar os meus produtos. Qual é a filosofia? Se eu deixo os meus clientes comentarem os meus produtos, eu vou vender melhores produtos, eu jogo o problema para o setor secundário, que é o setor de transformação, e eles vão ter que melhorar os produtos deles, e eu vou vender os melhores produtos, porque o meu cliente, quando chegar aqui, vai saber qual é o melhor produto. Aí o que ele diz que é uma coisa interessante? Eu não vendo o produto, eu vendo a indicação dos melhores produtos. E eu vou comprar na Amazon. Então ele percebe que ele está fazendo uma interface para vender os melhores produtos. Aí o pessoal da Submarino aqui no Brasil vê a Amazon fazendo isso. Aí faz a transposição do Rio São Francisco. Ah, então é assim que funciona? Aí vem e traz os comentários para a Submarino. Aí como é que vem a cabeça do brasileiro? A transformação, a adaptação da Submarino. Eu comprei uma televisão da Gradiente com 10 anos de garantia. Na primeira semana a televisão pifou. Aí como é que os caras fizeram? Aí você vai vendo o setor secundário. Como é que a Gradiente resolveu o problema para dar 10 anos de garantia? Ele não melhorou a qualidade do produto. O que eles fizeram? A televisão da Gradiente. Eles inventaram um software na televisão que quando começava a dar um pico de luz, a televisão apagava e começava a tocar um alarme. Por quê? Porque eles protegiam as peças todas para não queimar nada. Aí a televisão, aí você tinha que levar na concessionária para o cara dentro da concessionária dar um reboot na televisão. Era só isso que ele fazia. Em vez de botar um botão lá para dar um reboot, você sozinho, não.
Você tinha que estar na concessionária. Então foi uma semana, está na garantia, mas você leva para a concessionária, volta para a concessionária. Então houve essa adaptação. O que no caso da Amazon, por exemplo, todo mundo ficaria sabendo que aquela televisão estava bichada. Aí eu fui lá e falei, pô, vou reclamar na Submarino. Aí fui lá, fiz assim um negócio super legal. Falei assim, ó, televisão, pontos positivos, comecei assim, pontos positivos da televisão. Imagem legal, som bom, não sei o que bom, preço bom, não sei o que, papapá. Pontos negativos, toma cuidado com isso. Botei lá. Aí recebi um e-mail da Submarino. Infelizmente, nós não vamos poder publicar a sua crítica, porque está contra as normas da organização. Aí eu falei, quais são as normas? Ah, não pode botar palavrão. Eu falei, mas eu não falei palavrão. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo. Aí o negócio foi crescendo, eu comecei a botar no meu blog, até que me ligou a menina da Submarino, constrangida, dizendo, olha, agora é o seguinte, aqui a gente não pode botar crítica. Ela falou só isso, não pode botar crítica. E o que é mais perverso, você só coloca os elogios. Então o que você está fazendo? Na verdade você pegou, é como se você tivesse pegado a ideia de uma faca, né? Que eu brinco sempre, né? Você tem empresa focada no cliente e tem empresa facada no cliente. Então o cara resolveu usar, ele pegou, olha só como é que é a perversidade do ser humano. Ele pegou a ideia da colaboração de massa e adaptou para uma perversidade de massa. Né? E a coisa está assim, funciona até hoje. Vai lá reclamar na Submarino, continua no mesmo modelo. Você não tem nenhum comércio eletrônico no Brasil hoje que você permita fazer isso. Porque existe um conluio entre o setor secundário, que é o setor de transformação que faz televisão, e o setor de serviço, que é o setor terciário, que é o setor onde está a Submarino. E o cara da Amazon, ele falou, cara, eu não quero saber, meu irmão, você se vira. O meu problema é com o cliente. Então eu acho que no Brasil a gente tem um problema, que nós temos uma tradição, o pessoal fala assim, eu queria que no Brasil acontecesse uma revolução socialista. Eu falei, eu queria que no Brasil acontecesse a revolução capitalista. Porque até hoje não veio o capitalismo para o Brasil. Mercado, competição, fim dos monopólios, fim da relação de empresa com o Estado, que continua do mesmo jeito. Então é isso que nós estamos com o problema, né? Da competição. Não, peraí, o cara é meu primo, o cara é meu irmão, o cara é meu tio, é primotocracia, não é meritocracia. Então eu acho que aí a gente importou dessa maneira o negócio, né? Então eu acho que o comércio eletrônico... Então nós temos essa cultura patrimonialista que em alguns setores se conseguiu quebrar. Eu gosto muito do exemplo do TaxiBit, dos aplicativos de táxi, principalmente do TaxiBit, porque o TaxiBit é o único que dá estrelinha para o taxista, que é o modelo que vai sobreviver, na minha opinião, né? Você vai ver que na estante virtual, e aí só para terminar para o Tito quiser falar, eu vou dizer para vocês, hoje saiu uma... Como é o nome daquele site que eu botei? Tito. Eu não vou lembrar o nome agora. Peraí, vou lembrar assim. Saiu um site na internet hoje, que eu botei no Facebook, que é o seguinte: os caras estão começando a remunerar as pessoas para participar no site. Eu não acho que vai ser exatamente esse modelo. Site de pesquisa. Não é de pesquisa não, é um site de compartilhamento, tipo Facebook, é tipo um Facebook, só que você ganha conforme você vai ganhando créditos. Hã? Não sei. Bom, então olha só o que acontece. Acontece aí uma situação interessante que esse modelo hoje que nós temos, você vai pegar no YouTube, por exemplo, você vê como é que a coisa é perversa. E eu depois vou explicar por que eu acho que é perverso. O YouTube te pergunta, não sei, quem tem canal no YouTube aqui? Canal. Então o YouTube pergunta para você:
querido, você quer monetizar o seu vídeo? Aí fala, pô, monetizar, vou ganhar uma grana com o meu vídeo? Pô, claro que eu quero monetizar. Né? Pô, bacana, você vai monetizar, você vai ganhar o dinheiro com o YouTube. Aí você vai lá e monetiza o teu vídeo. Aí eles têm o direito de botar o anúncio no teu vídeo. Então aí você vai botar o anúncio no teu vídeo, crente que vai ganhar dinheiro, né? Aí ele diz o seguinte, ó, se você tiver não sei quantos, não sei o quê, se você tiver não sei quantos views, não sei do quê. Aí, são tantas pré-condições para você ganhar alguma coisa que você nunca atinge, tirando porta dos fundos, ninguém ganha dinheiro com o YouTube, né? Eles não conheceram ainda a ideia da cauda longa, eles já estão na cauda curta. E eles estão querendo favorecer os blockbusters, ainda mais agora que eles estão lá, como o Tito falou, fizeram o IPO, estão querendo tirar dinheiro muito rápido. Então o que acontece? O YouTube e o Facebook, eles estão criando aí uma latência de concorrência que não vai ser tecnológica, vai ser no modelo de negócio deles. A estante virtual, que é um outro modelo interessante de rede de sebos, está havendo uma revolta dos sebos, porque eles não estão remunerando, eles quiseram aumentar o valor da percentual sem conversar com as pessoas. Então o que eu quero dizer é que a gente está entrando numa crise agora, que é uma crise que começa ainda bem de leve, que é a seguinte: nós estamos vivendo hoje plataformas digitais colaborativas em que você dá liberdade do conteúdo, mas você não dá liberdade de participação na administração da plataforma e você não divide os recursos que estão sendo ganhos na plataforma, que eu acho que é o modelo do que eu chamo de cooperativismo. Então essa crise vai começar a surgir, como surgiu hoje esse site, mais e mais sites que vão oferecer como se fosse uma espécie assim de cooperativa para você poder criar modelos de negócio mais sustentáveis. Porque a gente não tem alternativa. Sabe qual é a pena que eu tenho das pessoas que fazem curso? Que eu tenho pena das pessoas que fazem pós-graduação, de tudo? É o seguinte, o cara faz o curso e não tem mercado para ele. E o mercado que tem para ele é o mercado das grandes empresas que não querem colaboração de massa, ainda mais no Brasil. Então os meus alunos acabam ficando muito frustrados, porque eles querem criar, eles querem fazer coisa, e isso não está acontecendo por quê? Porque o capital continua concentrado e ele ainda não começou a se disseminar. Ele vai se disseminar, na minha opinião. E a gente precisa dessas plataformas. Por exemplo, você imagina se o YouTube tivesse um modelo de remuneração que ele pudesse pagar 300 pratas para o cara. Já ia botar uma opção de garotinho aí novo fazendo vídeo, dizendo: papai, não precisa me dar essa mesada essa semana não, que eu estou ganhando meu dinheiro no YouTube, só para tirar onda com o pai dele. Ele não pode fazer isso. Um advogado podia estar fazendo curso de direito no YouTube, ganhando, sei lá, R$1.000. O outro ganhando 50, o outro ganhando 500, mas não. Então o que acontece? Você ainda não criou a indústria do pequeno produtor de vídeo. É isso que a gente está precisando. Para a garotada começar a ter negócio, fazer negócio. Senão você não vai fazer negócio. Está tudo muito concentrado. Então, a Submarino, ela é a empresa, ela não é nem 2.0 nem 1.0, é 1,5. Né? O YouTube não é 2.0 nem 1.0, é 1,5. Porque ele deixa todo mundo botar de graça, mas não quer dividir o bolo. Não quer que todo mundo participe. E isso vai ser questionado. E isso é uma luta que eu acho que tem que acontecer, política inclusive da juventude, porque ela tem que ter espaço para fazer trabalhos melhores, mais criativos. Que aqui no Brasil, ou o cara vai fazer concurso público, ou ele vai trabalhar numa empresa que não quer a criatividade. Isso é um crime com o jovem que a gente tem. E o cara vai fazer concurso público para trabalhar num lugar, vai ter mais gente trabalhando com concurso público, o país vai ficar com mais dependência e não gera riqueza. Porque o governo não gera riqueza. O governo gasta, mas ele não gera riqueza. Para você ver a mentalidade que eles tentaram comparar, eles criaram esse quick start lá fora nos Estados Unidos, e no Brasil tentaram ter a ideia de colocar vaquinha, que no caso é quando a gente ajuda, vamos fazer uma vaquinha. A mentalidade daqui eu acho tão errada, tão pequena, que ao invés de eles criarem projetos culturais, sociais, bacanas para se ajudarem a comunidade, eles começaram a pedir dinheiro para comprar um carro, para ajudar com doenças, entendeu? E a diferença do Kickstart são projetos bacanas, que é, pô, o cara que quer tocar, o cara que quer comprar um violão, o cara que quer montar sua banda, o cara que quer viajar, o cara que quer filmar e de repente precisa de uma câmera bacana. Eu acho que a mentalidade e também que vem dentro já começa, eu acho que culturalmente, familiar também, eu acho que, entendeu? É um pouco
Eu não sei se é mentalidade, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem um déficit social muito forte, entendeu? Enquanto o Brasil não atacar esse déficit social que a gente tem, eu digo para você o seguinte, a república aconteceu no mundo depois que as pessoas foram alfabetizadas. Se você pegar a história de 350 anos até chegar da saída da monarquia para a república, a possibilidade da república é a alfabetização. Porque você descentraliza o poder e deixa as pessoas tomarem a decisão de escolher o seu rei. E antes o rei era escolhido por Deus. Olha, se vocês não têm condição de escolher o rei vem aqui, o rei tem uma formação especial, o príncipe tinha uma formação especial, e ele conseguia lidar com a complexidade do reino. Então as pessoas tiravam o poder das pessoas. As pessoas não tinham essa capacidade. Para surgir a república, você precisa da alfabetização. Você precisa distribuir a autonomia das pessoas para elas escolherem. No Brasil a gente tem um problema, um déficit de autonomia, que as pessoas não conseguem lidar com essa complexidade. Quando as pessoas falam, o Brasil vive uma ditadura, o Brasil não vive uma ditadura, o Brasil vive uma monarquia. A América Latina hoje está votando, toda a América Latina, a população, está votando no rei. Você pode perceber que todo o perfil dos presidentes que são eleitos está muito mais perto de um rei, que o cara depois ele quer acabar com a reeleição, ele quer continuar sendo rei, vira uma monarquia. Porque é a tendência de uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a autonomia, escolher um rei para resolver o problema dele. Então a gente tem um problema sério em termos de democracia do país, da América Latina como um todo. Como é que a gente vai sair desse gap educacional? Como é que a gente vai sair desse gap social? A gente vai ter que ter uma política, tem que ser um negócio muito inteligente. Não pode ser do jeito que a gente está fazendo. Não pode ser uma coisa, eu dou uma bolsa aqui, o cara fica resolvendo o seu problema aqui hoje, e você não consegue gerar riqueza. Você tem que transformar a miséria em talento. Você tem que tirar o cara da miséria e o cara começar a criar dinheiro. Porque senão você não resolve o problema do cara. Entendeu? É difícil, é complicado, tem que ter. Obrigado pela pergunta. Bom, gente, com licença. Infelizmente a gente tem que encerrar, porque a gente tem horário. Mas eu queria agradecer muito ao Tito e ao Nepô pela palestra de hoje, maravilhosa, a quantidade de acréscimo de informação que a gente tem com esses profissionais maravilhosos, né? Enfim. E é isso, eu queria que a Safira vai falar um minutinho, né? Só passar um recado aqui para vocês. Quem quiser continuar conversando um pouco mais aqui, a gente pode ficar mais um pouquinho, mas assim, eu peço que seja ali fora, porque a gente tem que encerrar, é questão de horário mesmo. A gente nem imaginava ir tão longe, a gente tinha programado para menos, né? Se a Mara quiser dar uma palavrinha também, enfim. Quer? Não, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não sei se vai ter isso. à disposição de vocês para responder pessoalmente, um a um. Bom, pessoal, após a palestra, eu sou do setor de matrículas